Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos de volta agora para o bloco 2 da parola 69 sobre usos e costumes. No primeiro bloco, nós falamos a respeito do uso do véu pela mulher dentro do templo. Se você não acompanhou, corre lá, tá muito bacana. Aproveita, deixa o seu joinha aqui para esse vídeo e siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, e também ative a sinetinha aqui no canal do YouTube. Isso nos ajuda o YouTube transmitir as nossas mensagens para mais gente. Meninos, Decano, e a versão em podcast estará disponível? é verdade, a versão em podcast, direto no Spotify, para você que gosta de escutar a nossa roda de parola, enquanto faz o seu jogging, enquanto faz o seu footing, enquanto faz o seu crossfit, jumping, body mergulho, pumping. mergulho. Quando você está de snorkel. Muito bom. Pula de paraquedas. Ou enquanto você pula de paraglider. As pessoas me param na rua para perguntar como que é pular de paraquedas também. Gente, vamos dar sequência aqui a esse tema que está muito bacana a respeito dos usos e costumes. De novo, nós vamos cair no texto lá das cartas de Paulo aos Coríntios. Essa igreja de Corinto era uma igreja muito peculiar, com coisas muito particulares, então a gente tira bastante informação bacana aqui. E agora, nós vamos pegar um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu, quando li esse texto aqui, eu fiquei assustado, meninos. Não sei se na Bíblia de vocês está igual, mas a minha tradução tem coisa errada aqui. 2 Coríntios 5, versículos 2 e 3, diz a seguinte coisa para mim aqui. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa nova habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Quer dizer que se eu tiver pelado, não rola? Não rola. Isso daí, essa tua pergunta aí tá parecendo a pergunta que eu li hoje que fizeram pro André Valadão. Mais ou menos isso. Se eu posso orar pelado. Olha só, tem um autor, eu tô escrevendo um comentário introdutório, né, às cartas de Coríntios. Então eu estou pesquisando alguns autores, eu estou com um autor aqui na ponta da minha língua, que se chama Klaus Michael Bull. Ele escreveu um panorama do Novo Testamento, né? Contexto, história, contexto e teologia. Se não me engano, é o subtítulo. Mas o nome do livro é Panorama do Novo Testamento. E ele diz o seguinte, abre aspas, mas eu não vou lembrar, né, perfeitamente. Vou parafrasear o que ele diz. Ele diz que a comunidade de Corinto era uma comunidade que estava às rodas com os seus problemas, né? Então, todo aquele contexto que nós falamos na primeira parte dessa parola, que vale a pena ser revisto, caso você não tenha visto, corre lá, assiste a primeira parte, porque ali a gente fala um pouquinho desse contexto. Era um pouco da realidade, né, de um território assim tão encharcado de costumes distintos aos costumes cristãos. Para entender essa passagem especificamente, a gente tem que lembrar quem Paulo era, a gente tem que lembrar quem eram os leitores de Paulo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e a gente tem que lembrar qual era o costume literário deste povo. Senão a gente não vai concluir esse texto da forma que ele tem que ser concluída. Qual seria a conclusão mais simples para a gente dizer não? Você pode tomar banho sem roupa tranquilo, você pode até fazer oração sem roupa, que isso não vai dar rolo para você. Qual seria a resposta mais simples, ou até simplória? Não, isso diz respeito ao costume da época, ao contexto. Ok,
Mas que contexto era esse? Então vamos mergulhar no contexto para que a gente entenda o que Paulo quis dizer. Primeiro, Paulo era um cara cotado para a comunidade filosófica, né? Existem outras passagens que são, inclusive, mencionadas acerca do apóstolo Paulo sendo visto pelos filósofos como alguém que deveria fazer parte do seu nicho, quando Paulo passa por Éfeso. Essa é um dos desafios que Paulo lida, né? Os filósofos que estavam lá em Éfeso querendo muito que Paulo se ajuntasse a eles. Outra realidade é o fato de que lá em Éfeso também, a palavra ela vai falar, Atos capítulo 18 ou 19, acho que 19, a palavra ela vai falar que Paulo ele passa 2 anos concorrendo na escola de Tirano, né? O que esse concorrendo quer dizer? Esse concorrendo, queridos, a gente tem que lembrar, ou a gente tem que pensar o que o ambiente filosófico altamente o ambiente filosófico cuja a doutrina helenista é altamente influenciada, nós estamos falando de uma doutrina greco-romana, o que esse concorrendo quer dizer? O que Paulo fazia na escola de Tirano? Aquilo que desde o século V a.C., dentro do século IV, melhor dizendo, antes de Cristo, dentro de uma cultura aristotélica, era feito. Dois filósofos eram colocados frente a frente, a garotada, os aprendizes, se sentavam aos pés desses filósofos, e um filósofo apresentava uma tese, outro apresentava uma antítese, e aí eles ficavam concorrendo, né? E dessa tese e antítese vai afinando, até que eles chegam em uma síntese. Escutem, por favor, não falem bobagem dizendo que isso é literatura do século XIX, tá? Isso é literatura, ou isso é realidade do século IV a.C., tá? Então, isso é tese de autores do século XIX. Não, do século XIX, século XX. Não é. Isso é prática filosófica do século IV a.C., ok? Então, Paulo ficava concorrendo com quem viesse se assentar com ele. Então, o cara vinha com filosofia, Paulo rebatia com cristianismo. Então, os caras traziam questões existenciais. Então, toda a literatura que esses sujeitos helenizados tinham acesso era literatura altamente filosófica, que fazia o cara pensar. Então, aqui, Paulo está escrevendo filosoficamente, para quem gosta de ler metáforas, para quem gosta de ler figuras de linguagem. Então, se a gente olhar o texto como um todo, Paulo ele vai usar de muitas figuras de linguagem. Vamos voltar no versículo 1. Sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. O que Paulo está falando? Se a gente morrer. Mas olha quanta pompa ele está usando. Figura de linguagem. Aí ele continua dizendo, ó. Oi? Pura retórica. Retórica! Aí ele continua. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Um edifício. Aí a turma já pensa. Se for na literalidade, né? Você vai falar, o corpo é a casa, aí a gente vai ter uma casa nova, eterna e tudo mais. Calma. Isso é retórica, né? E aí isso explica o restante do formato do texto. Isso é um texto para agradar o leitor, para chamar a atenção do leitor, porque se esse texto chega de qualquer forma, apenas com o cristianismo que não seja comunicado ao contexto para o qual Paulo está escrevendo, era capaz que esse texto não chamasse atenção, que essa carta não atingisse os seus objetivos. Pela simploriedade com a qual essa carta poderia ser escrita. Paulo poderia usar de outra linguagem? Poderia. Ele usa outras cartas e escreve a outras igrejas de uma maneira muito menos retórica, como ele escreve aqui. Pega a carta aos Efésios e veja que direta ela é. Né? E pega o contexto da igreja de Éfeso, que embora seja uma igreja também em território grego, era uma igreja altamente espiritual. É só você ver os relatos acerca da igreja de Éfeso lá em Apocalipse, nas cartas do anjo do Senhor para a própria igreja. Você vê a
maturidade da igreja para a qual Paulo escreve lá. E aqui, uma igreja altamente filosófica, recém-plantada, rodeando os seus problemas, buscando conciliar questões filosóficas com questões voltadas ao cristianismo, vendo que existe um conflito nessas duas visões, né? E Paulo utiliza de uma linguagem para inserir outra realidade. Então, no fundo, pode tomar banho sem roupa, pode orar sem roupa, que você não está em pecado. Eu peguei um... Pode falar, Will. Não, e tem outra questão aqui também, né? A nudez, ela é tida também como simbologia do pecado, né? Então, ou seja, de eu não estar revestido de Cristo, né? Por isso que Paulo fala por pelo menos 2 vezes para que nós venhamos a nos revestir, né? De Cristo, né? E sermos a expressão de uma santificação, de uma justificação e tudo mais. O que me preocupa quando eu ouço, quando os internautas me param na rua, inclusive agora no semáforo também, isso tem acontecido muito, né? As pessoas me perguntam assim, questionando a respeito desse texto. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus ele traz uma parábola interessante, que ele fala a respeito de um banquete, ele vê uma pessoa nua sentada. E ele fala assim, vem cá, como que você entrou aqui? Então veja que Paulo ele também está introduzindo esse contexto de santificação, de você se revestir de Cristo, de você expressar e manifestar o caráter de Deus através das suas ações. E, de novo, né, enquanto o Paulinho falava aqui de uma forma muito bonita, se esquecendo do nosso voto no primeiro dia, mas aí é outro papo, né? Não tem nada difícil, não vem não. Eu me lembrei de algo aqui. Se tinha uma igreja que o Paulinho poderia fugir, era da igreja de Corinto. Rapaz, devia ser uma igreja difícil de se trabalhar. Devia ser muito difícil. Porque ele escreve essas 2 cartas para uma igreja que manifesta todos os dons espirituais possíveis e imaginários. Todos os ofícios estão sendo manifestados. Mas quando ele olha essa igreja, ele fala assim, não vos pude falar como a espirituais, mas senão a carnais. E aí ele vai falar a respeito, lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falar assim, olha, escrevo para que haja ordem no culto. Então, ou seja, era uma igreja completamente desordenada de tudo quanto era possível imaginário. Então, veja que Paulo ele traz uma advertência para essa igreja, não a respeito de ideologias ou de filosofias tal, mas ele está introduzindo os encares, vocês precisam ter ordem. Eu estou ouvindo uma palavra aqui que é o seguinte, tem um filho que dorme com a esposa do pai, isso aqui é uma balbúrdia esse negócio aqui, o que vocês estão pensando da vida, né? Vocês têm que se revestir de Cristo. Então, quando Paulo está falando a respeito disso aqui, se formos encontrados vestidos e não nus. Então, ele tá introduzindo aqui algo que depois, mais para frente, ele vai escrever lá aos Romanos, dizendo para nós não emprestarmos o nosso corpo à iniquidade. Então, veja como Paulo está preocupado por um caráter de santificação daquela igreja. Ele conhece todo aquele cenário de prostituição, ele conhece todo aquele cenário que é o caos na terra, né? E ali ele introduz um caráter dizendo, olha, eu entendo que há manifestação, só que é o seguinte, tem que ter uma transformação do caráter de vocês, né? Arthur, eu acho que você vai entrar num outro assunto, deixa eu só amarrar isso daqui, pode ser? Eu ia, na verdade, só falar a respeito da simbologia da roupa, né, nos textos bíblicos, né, que é a nossa condição diante de Deus. Você vai encontrar passagens dizendo assim, olha, apresente-se com novas vestes, compre de mim linho fino, enfim. Mas acho que é por esse caminho que você vai agora, né? Não, na verdade, eu só quero amarrar a questão da nudez física mesmo, né? Dela ser um impasse para o sujeito entrar no céu. Eu quero ler um texto aqui de alguém que, quando morre nu. E eu quero ver alguém dizer que esse sujeito foi para o inferno.
né? Em Mateus, capítulo 27, a palavra diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com manto escarlate. Ele não estava nu, não, botaram um manto nele. Continua a leitura. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele, colocaram um caniço na sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram o caniço, batiam na sua cabeça, e depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas, que já estavam completamente rasgadas, acabadas, e o levaram para ser crucificado. Jesus, quando é crucificado, ele é crucificado com trapos, só para cobrir, quem sabe, as suas partes íntimas, né? Então, essa história de Paulo estar fazendo apologia, né, a uma vestimenta, alguém estar vestido o tempo todo, isso não cabe. Isso não cabe nem olhando o testemunho de Jesus. Não à toa, os segmentos que levam em consideração essa teologia, né, essa interpretação de que você não pode estar nu em nenhum momento, né, da sua vida, do seu dia, desclassificam até a própria divindade de Cristo e a própria pessoa de Cristo, né? O que, no fundo, é apenas um equívoco de hermenêutica, né? Não uma hermenêutica bíblica, mas uma hermenêutica filosófica sendo aplicada na interpretação e vai gerar um resultado equivocado. A questão que eu ia jogar para apimentar a nossa conversa aqui é uma passagem de Deuteronômio 22, quando cita que a mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, né? Pois o Senhor, seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Cara, essa é uma dúvida que a gente vê muitas vezes, essa questão de interpretação, né, de a mulher não poder usar, por exemplo, a calça comprida. Mas a minha dúvida, na verdade, meninos, a dúvida teológica levantada aqui por verdadeiras multidões é a seguinte: após a gente assistir vários capítulos das novelas bíblicas na televisão, eu percebo que na época do Antigo Testamento, a roupa de homem e a roupa de mulher era tudo igual. Todos eles usavam uma toga grandona por cima. E não consigo ver nenhuma diferença entre uma roupa de homem e uma roupa de mulher nesse sentido. Existe algo que é diferente por baixo dessa beca, meninos? Se vocês sabem o que identificaria esse texto aqui? Na verdade, a gente tem que lembrar que o povo ficou 400 e tantos anos dentro do Egito. E o Egito tinha práticas que eram práticas abomináveis aos olhos do Senhor. Então, quando o povo sai do Egito, Deus ele começa a trazer, então, alguns parâmetros de como deve ser cumprido pelo povo, né? Então, aqui ele começa a introduzir esse caráter a respeito de como o povo tem que se portar e tem que largar, aquele famoso ditado que diz assim: o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, Deus ali estava estabelecendo um conceito a respeito disso. Agora, quando a gente vai trazer para o dia de hoje, a mulher pode usar calça comprida? Pode. O homem pode usar bermuda? Pode. A gente tem que entender que a lei mosaica ela não se aplica a nós. Apesar de que algumas coisas que estão escritas na lei, elas hoje são experimentadas por nós, mas não num caráter de maldição. Então, porque toda maldição foi paga e destruída em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender esse conceito também. Então, o povo, imagine um povo que ficou 400 e tantos anos no Egito, dentro daquelas práticas mundanas, onde tudo ali era tudo misturado, era uma bagunça só, e aí esse povo está no deserto. E o que ele vai fazer no deserto?
Ele precisa ter um maio, ele precisa ter um tutor, ele precisa ter alguém que vá apontar para Cristo. Então, ali é começado a apresentar para eles exatamente aquilo que vai introduzir um caráter do que é a expressão de Deus. Então, deixa de assistir as novelas bíblicas, Arthur, e, por favor, vá ler a Bíblia. Deixa só eu completar. Como isso poderia ser contextualizado para o hoje, né? Existe ainda, né, não como algo contextual, mas como algo que é revisto, inclusive, no Novo Testamento. Leia o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, você vai perceber isso, que vai linkar a lei contextual de Deuteronômio 22, verso 5, quando a palavra diz, né, a mulher não deve usar roupa de homem, o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. E esse link, ele existe, né? Há uma prerrogativa no Novo Testamento, embora indo além da roupa. A roupa é aquilo que identifica uma pessoa, né? A ideia de roupa é isso, identifica uma pessoa. Muito parecida a roupa de homem com a roupa de mulher, de fato, no período antigo, até mesmo porque não existiam grifes, não existiam, né, tendências de moda e tudo mais, de querer passar uma imagem que é contrária àquilo que de fato você é, né? Então, aí você tem o link para Romanos capítulo 1, quando a palavra vai deixar mais clara essa aplicação na nova aliança, que não diz respeito apenas à questão da vestimenta. Não tem a ver com roupa, tem a ver com comportamento, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Então, com essa última fala do nosso oráculo, chegamos ao final deste bloco 2 da Parábola 69, a terceira, dentro do tema heresias. Próximo bloco, nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que é a questão dos itens ou as questões doutrinárias judaizantes para nós gentios. Um abraço e até a próxima.